História da Igreja. Aula 6. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Creio que a Igreja deve ir às nações, cumprindo a grande comissão deixada por Cristo, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, pregando a mensagem da cruz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizando sinais, curas e maravilhas por todas as partes da terra. Comentário. Segundo período. A Igreja perseguida. Após a morte do imperador Domiciano, houve o curto governo de Nerva, que esteve como imperador por apenas 2 anos, de 96 a 98 depois de Cristo. Sua política é vista por alguns historiadores da época como positiva ao cristianismo, pois permitiu que o apóstolo João e Domitila fossem libertos do exílio. No entanto, existem indícios de que alguns fiéis discípulos foram executados, especialmente em Roma. Os motivos podem ser políticos ao invés de religioso, porém permanecem na base das especulações. Nesse tempo, é provável que o bispo de Roma fosse Evaristo, o qual era profundamente devotado à causa de Cristo e que, segundo algumas antigas histórias, foi perseguido e morto por causa da sua fé. O segundo período da história da Igreja marca um tempo de perseguição impetrada pelo Império Romano de forma quase ininterrupta. Poucos foram os alívios da Igreja nesse período, e geralmente aconteciam na transição de um governo para o outro. A esse tempo também se dá o nome de perseguição imperial romana. Esse foi um tempo de grandes aflições para a Igreja cristã, pois nesse período de trevas, os fiéis eram perseguidos, despojados, expulsos de suas casas, presos e mortos. Foi um tempo de angústia e silêncio judicial, pois perante os tribunais negavam-lhe justiça e eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e denunciados como rebeldes ao império, tidos como a causa de grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Por isso, nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes foram de igual modo perseguidos e mortos, sem misericórdia, pelo simples fato de serem cristãos. O período da Igreja perseguida inicia-se após a morte do apóstolo João em 100 depois de Cristo e se estende até o edito de Constantino, 313 depois de Cristo.
Contexto geral do segundo período. Político. Durante todo o tempo do segundo período, a força político dominante fluía de Roma, contrariando os inúmeros levantes de povos e nações subjugados pelo poder imperial romano e de rebeldes que inutilmente se organizavam ao longo das fronteiras, mas que rápida e impiedosamente eram massacrados pelo destro e preparado exército romano. Algumas províncias romanas eram privilegiadas e isentas dos impostos, em detrimento às muitas cidades e nações que eram obrigadas a pagarem pesados tributos ao império, motivo porque Roma precisava do exército para manter a paz e conter as inúmeras insatisfações. Nesse segundo período, de 213 anos, Roma, embora detivesse o poder mundial, se viu assolada muitas vezes pelas incertezas políticas geradas pela fome de poder de generais e membros do Senado. E essas incertezas e desconfianças foram dividindo o império que aos poucos foi sentindo seu enfraquecimento, que no futuro lhe causaria a queda. Social. O contexto social do segundo período deve ser avaliado levando em conta os principais locais onde se dá os fatos que envolvem a Igreja Cristã. Assim, evitamos tecer uma lista deveras longa e exaustiva que não ajudaria muito, pois certamente nos levaria a devagar na generalidade. Levando em consideração que a Igreja de Cristo, agora consolidada, ainda que de forma não oficial, por toda a grande e imponente cidade de Roma, nos interessa conhecer o contexto social dessa região, pois de forma geral nos levará a compreender os demais no entorno. É importante lembrar que tanto os romanos nascidos em Roma, quanto os que nasciam nas províncias romanas, no geral, gozavam de privilegiado conforto e estabilidade que a cidadania lhes conferia. Por isso, a maioria dos ricos eram sobretudo romanos. Por volta do segundo e terceiro século, Roma chegou a ter aproximadamente entre 40 e 50 mil prédios e uma população calculada em mais de 1,5 milhão de pessoas. Tem-se dúvida se nesse número está contabilizado os escravos, pois não eram considerados seres humanos, mas como um bem ou espécie de propriedade. Por isso, eram negociados como mercadoria em feiras e mercados públicos. Porém é certo que, libertos por seus senhores, ou os que conseguiam comprar suas liberdades, compunham a população de Roma. Por isso, é inteiramente certo acrescentá-los aos números desse censo. O trabalho dos escravos no artesanato e na agricultura era decisivo à produção de bens necessários para a sociedade romana. Os escravos eram, na maioria, de gregos, sírios, judeus, egípcios, gauleses e espanhóis, os quais eram vendidos diariamente nos grandes mercados de escravos de Marsella, Ostia, Roma,
Alexandria, Delos, Rhodes, Atenas e etc. Outros, no entanto, eram prisioneiros de guerra ou camponeses sequestrados por traficantes de escravos, e ainda outros que se vendiam voluntariamente para saldar dívidas ou para escapar à miséria. Os gregos instruídos compunham a maior parte destes que se vendiam voluntariamente, na esperança de serem comprados por um rico romano que os empregasse como secretários, feitores ou tutores dos filhos. Religioso. A religião romana era politeísta, fortemente influenciada por diversas crenças, motivo pelo qual os cultos romanos eram uma combinação de várias formas e práticas de adoração, especialmente helênicas e orientais. No geral, quando os romanos conquistavam um povo ou nação, incorporavam seus deuses em suas crenças e cultos. Os deuses romanos eram representados em formas humanas, e segundo os romanos, eles apresentavam aspectos antropomórficos, repletos de qualidades e defeitos. E além dessa enorme variedade de deuses, muitos imperadores julgavam-se deuses. Por isso, o culto ao imperador foi também praticado pelos romanos. A falta de ídolos provocou os idólatras. Os romanos tiveram, a princípio, grande dificuldade para entender e cultuar com os cristãos, ora visto que esses adoravam um Deus único e invisível. Constantemente, as acusações que mais pesavam sobre eles é que, pelo fato de não possuírem ídolos, eram ateus, e assim, culpados das invasões, inundações, epidemias e todos os tipos de desastres naturais que ocorriam naquele tempo, pois atraíam a ira dos deuses. Segundo período, num relance. Igreja perseguida. Início, ano 100 depois de Cristo. Local: Éfeso. Evento: morte do apóstolo João. Imperador: Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. A perseguição em Bitínia. As 12 cartas de Plínio. Não procura os cristãos nem aceita acusações anônimas. Bispo de Roma, Evaristo. Inácio de Antioquia, 112 depois de Cristo.